meu nome é Alexandra Martini de Oliveira, eu sou terapeuta ocupacional e vou falar um pouquinho sobre como organizar a rotina das crianças na quarentena. Bom, a gente sabe, né, que a gente está no momento de transição entre sair da quarentena e ainda alguns em quarentena, né? Mas a gente está vivendo aí um período agora de férias, né? Muitos ainda estão entrando em férias agora. E aí o que acontece é que muitos pais acabam tendo que se haver com as crianças dentro de casa, né? De uma certa forma, as crianças tiveram um rompimento de rotina, né, da vida normal delas com a vinda da quarentena. Então, é muito importante que essas crianças mantenham uma certa rotina de forma organizada, né, contemplando aí todas as tarefas que são, na verdade, de acordo com a idade, né? E aí, incluindo as atividades escolares, e aí você também proporcionando para essa criança estratégias para que ela se mantenha ativa e se socializando. Então, para isso eu vou dar 6 dicas aqui de como você pode organizar essa rotina. Bom, a dica número 1 seria listar as atividades que essa criança precisa ou gosta, né? Ou que então, na verdade, já fazem parte da rotina e é possível manter essas atividades dentro de casa, estando dentro de casa. Desde as atividades escolares, para quem ainda está em atividade online, né? Ou atividades como brincadeiras, atividades que na verdade movimentem o corpo, então brincadeiras como dança. O YouTube é uma ferramenta bastante interessante porque eles têm bastante atividades, né, que as crianças podem na verdade estar realizando dentro de casa. Então é importante listar todas essas atividades que a criança já realiza, né, ou então que você queira introduzir na rotina da criança. Bom, passado a parte da listagem, né, você vai, a dica número 2 é organizar a rotina dessa criança de forma que essas atividades estejam distribuídas regularmente, de maneira equilibrada ao longo da semana, considerando de segunda a sexta-feira ou então incluindo os finais de semana. A dica, na verdade, número 3 seria considerar aí entre uma atividade e outra um período de intervalo. As crianças elas não conseguem ficar por muito tempo numa mesma atividade. Isso varia muito de acordo com a idade. As menores, na verdade, elas conseguem um período menor de tempo numa mesma atividade. Isso tem a ver com o desenvolvimento neuropsicomotor, tem a ver com uma questão de desenvolvimento mesmo do cérebro, uma capacidade, né, cognitiva que é desenvolvida ao longo das idades, ao longo do tempo. Então, a criança que é menor, ela fica até os 5 anos, a criança consegue ficar no máximo 15, 20 minutos, né? Passada essa idade, até os 10 anos, a criança fica no máximo meia hora, 40 minutos. Então é importante que entre uma atividade e outra, a criança tenha os intervalos. Esses intervalos podem ser ir ao banheiro, beber água, aguar uma plantinha, fazer alguma outra tarefa que, na verdade, dê essa sensação de descanso da tarefa que ela está realizando. Ou então, entre uma tarefa e outra, ela realmente pare, fique sem fazer nada, fique vendo só TV, alguma coisa assim, que pode ser 10, 15 minutos também. É muito importante pensar na questão do intervalo e na interrupção, né, desses períodos aí de atividades. Uma quarta dica tem a ver com os finais de semana e a quebra dessa rotina. Então, você organizou a rotina da criança durante a semana, considerando aulas online, atividade física, alguma outra atividade, e você vai proporcionar ao final de semana a quebra com atividades diferentes. Então, pode ser inclusive incluindo toda a família. Eu sugiro, na verdade, que essa criança saia de casa, nem que seja no período da manhã, por cerca de meia hora, com todos os cuidados necessários, usando máscara, álcool gel, mas que ela saia para respirar o ar, para poder ter um acesso ao sol, né, para poder fazer uma atividade diferente, então seja caminhar pelo bairro, levar a bola para jogar numa praça, alguma coisa assim, durante um período
curto de tempo, mas que também quebre esse período de confinamento. Esse período de confinamento, para muitas crianças, né, num período muito prolongado, pode ter impactos negativos, né? Então, é importante que a criança também tenha uma noção de que aquilo também é temporário. É importante que os pais estejam sempre lembrando a criança que aquilo, na verdade, esse momento de confinamento é um momento passageiro. A quinta dica, na verdade, tem a ver com o uso de telas, com o uso de computador, com o uso da internet, né, o uso de videogames, né? A gente sabe que a criançada toda adora muito, né, ter acesso a tecnologias, e a gente sabe que isso faz parte dessa geração, né, e isso, na verdade, é natural para elas. É importante que a gente limite, porque a tendência, logicamente, com maior tempo dentro de casa, é que a tendência é que esse tempo com o uso dessas tecnologias também aumentem, até porque a gente precisa, muitos pais precisam trabalhar em home office e ocupar as crianças para que enquanto esteja trabalhando a criança não interrompa o trabalho. É importante tentar manejar esse tempo e instituir um período máximo, né? Então, colocando para despertar o celular, tendo um controle maior sobre esse tempo, né? Dividindo um período da manhã, um período da tarde, evitando depois das 18 horas, né, o uso dessas tecnologias, até porque isso estimula demais o cérebro e pode inclusive causar impacto no sono da criança. Bom, então, a dica é sempre controlar o tempo de uso dessa tecnologia. Para os pais das crianças menores, é interessante, por exemplo, usar as tecnologias para aprendizagem. Então, já que a criança vai colocar vídeo que ensine os números, as letras, nome dos animais, sempre no intuito pedagógico, no intuito de aprendizagem. Para as crianças mais velhas, a mesma coisa, dá para usar a tecnologia a seu favor, por exemplo, ensinando uma nova atividade, por exemplo, fazer animais em origami, né, peças em origami, fazer alguma atividade manual, né, tem vários tutoriais no YouTube que ensinam as crianças a fazerem essas atividades. Então, também dá para usar a tecnologia a favor, né, do aprendizado aí das crianças. E a dica número 6 está relacionada aí à atenção que a gente tem dado para as crianças. Então, a dica é dar atenção para as crianças de uma maneira real. Então, nem que seja 15 minutos, principalmente para os pais que têm que trabalhar ou fora ou dentro de casa e não conseguem dar atenção ao longo do dia, né? Converse com a criança, explique que, embora esteja em casa, esteja em horário de trabalho e que no final do dia vai haver um período em que, né, você vai ficar com essa criança, vai dar atenção para ela. Enfim, é importante que a criança entenda, isso seja conversado, porque o pai e a mãe vão estar ali e muitas vezes para ela é como se não estivesse dando atenção, né? Ela, às vezes, não tendo o entendimento pela idade, né? É importante que isso aconteça em forma de rotina. Então, durante o trabalho ela fica em um ambiente, depois, terminado o seu trabalho, você vá lá e dê atenção imediatamente para essa criança, para que ela possa entender que somente durante o período do seu trabalho que a atenção não é dada. Seja no período do banho, das refeições, né? Brinque com a criança, se a criança é menor de 3 anos, que é uma forma de interagir com a criança, né? Estar com a criança, é muito importante ter essa disponibilidade de estar com ela, brincar com ela, interagir com a criança. Se a criança é mais velha, acima de 3 anos, 4 anos, ela já entende, conversa, então é importante durante a refeição perguntar sobre o que ela fez, do que ela gostou no dia, do que foi mais legal, o que ela quer fazer no dia seguinte, o que está acontecendo com ela, né? Demonstrar essa atenção por meio de uma conversa. Sempre com palavras de otimismo, sempre com palavras positivas e de ânimo, porque esse momento difícil de isolamento para as crianças
se os adultos estão sofrendo, as crianças às vezes sofrem, mas não conseguem se expressar, né? Então é importante que a criança, de uma certa forma, seja acolhida. E se a criança expressar qualquer tipo de sentimento negativo, tristeza, ou demonstrar que, né, esse momento de isolamento realmente pode estar afetando, é importante que os pais se atentem, né, a essa situação, se isso realmente está alterando o humor da criança, para procurar ajuda profissional no caso de alguma alteração mais significativa. Mas no caso de ser assim, apenas algum desânimo, alguma relacionada à perda de vontade em alguns momentos do dia, é importante perceber se numa troca de atividade ou numa inserção de alguma atividade que você sabe que a criança gosta, isso muda, né? Então é importante estar atenta a essas mudanças, principalmente de comportamento e de humor, né? Para procurar ajuda de um profissional. De um modo geral, é importante sempre situar a criança de que, repetindo sempre que é uma situação passageira, que isso vai passar, que daqui 15 dias, daqui um mês, isso vai começar a mudar, a vida vai voltar ao normal. Então, conforme os pais forem repetindo isso para a criança começa a entender que realmente isso é passageiro, porque enquanto a criança está vivenciando esse momento, é muito difícil ela enxergar que esse período é passageiro. Então é importante que os pais repitam e tragam sempre palavras positivas e de otimismo. Então, de um modo geral, é importante que a rotina da criança esteja organizada com essas atividades, é importante que a criança esteja recebendo a atenção dos pais e é importante que ela saiba que isso é passageiro. Cuidem-se.